tem a questão das pedaladas fiscais, que eu vou, na verdade, o professor Miguel já apresentou muito bem, mas eu vou só detalhar alguns pontos. Tem a questão dos decretos não numerados, que foram baixados sem autorização desta casa, e tem também o comportamento omissivo doloso da presidente, diante do envolvimento de pessoas muito próximas a ela, no episódio do Petrolão. Isso não se pode negar. Isso está na denúncia, isso abre a denúncia, e eu não abro mão desta parte, porque entendo que isso tudo faz um conjunto. Isso faz um conjunto por quê? Porque foi necessário baixar decretos não autorizados, abrindo crédito não autorizado, quando já se sabia que o superávit não era real. Foi necessário lançar mão de um comportamento continuado de pedaladas fiscais, empréstimos vedados, não contabilizados. Por quê? Porque do outro lado estava acontecendo uma sangria. Então, isso tudo é um conjunto de uma mesma situação que, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira, né, eu não sou autoridade, vossas excelências são, eu não sou, mas ao meu ver como eleitora, como cidadã brasileira que estuda o direito, mostra que nós somos vítimas de um golpe. E eu venho aqui trazer a vossas excelências esta convicção, sabendo que vossas excelências constituem uma comissão soberana, que vai decidir conforme a lei, a Constituição Federal e as vossas consciências. E vão prestar os esclarecimentos aos seus eleitores. Não é assim? Agora, para mim, vítima de golpe, fomos nós. E isso eu escrevi na denúncia. Eu não estou falando nada diferente do que eu escrevi na denúncia. Pois bem, com relação a... Eu tenho ouvido muitas críticas, muitos comentários no sentido de que irresponsabilidade fiscal não justificaria um impeachment. Com todo respeito a esse pensamento divergente, é importante voltar um pouco no tempo. O que acontecia antes de nós termos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000? Acontecia o seguinte, os estados iam utilizando o dinheiro dos bancos públicos, sem ter condições, sem ter arrecadação. Ao fim e ao cabo, como não havia um instrumento legal, quebravam os bancos, ficavam quebrados e o povo é que pagava a conta. Com aumento de imposto, com transferência. Tanto é que, se vossas excelências puxarem pela memória, quando esta lei complementar 101/2000 foi editada, ela foi muito festejada como uma garantia, né, da população de que a responsabilidade fiscal passava a ser um valor. Eu ouvi comentários no sentido de que confesso, respeito, mas é muito difícil ouvir isso, de que a lei de responsabilidade fiscal somente se aplicaria a governadores e a prefeitos, e não para presidente da República. Com todo respeito, a própria lei é clara, é límpida, no sentido de que ela se aplica assim ao Executivo Federal. Se vossas excelências abrirem nesse momento para verem que eu não estou mentindo, a Lei 101/2000, e olharem o artigo 38, vão ver lá que está escrito assim: não pode fazer operação de crédito por antecipação no último ano do mandato do presidente, do governador e do prefeito. Então, esse é o primeiro ponto que mostra que se aplica sim a presidente da República. Segundo ponto, se vossas excelências abrirem a lei e olharem no artigo 73, vejam para constatar que eu não estou mentindo. Está escrito lá: o valor albergado nessa lei, ou seja, a responsabilidade fiscal, será tutelada por norma a ser editada e também pela Lei 1079/50, pelo Código Penal, pela Lei de Probidade, ou seja, a própria Lei de Responsabilidade menciona a 1079/50, que é a lei do impeachment, que é a lei que está dando apoio, fundamentação, para que nós estejamos aqui. Então, esse argumento de que não se aplicaria a presidente da República, ele não prospera. Não é porque eu acho que ele não pode prosperar. Não é porque eu penso que ele não é justo. É porque está escrito na lei. É bem verdade que não seria lógico, mas também está na letra da lei. Como bem disse o professor Miguel, para dar
concretude à Lei de Responsabilidade Fiscal, foi editada no mesmo ano a Lei 10.028, que criou o que não existia no Código Penal, que é um capítulo que trata dos crimes contra as finanças. Se Vossas Excelências quiserem conferir, é o artigo 359A ao 359H. O comportamento da nossa presidente se encaixa direitinho no 359A e no 359C. 359A por ter feito operação de crédito proibida. 359C porque fez isso às vésperas da eleição e depois continuou. Aliás, fez isso para garantir a reeleição. Para criar uma falsa sensação de estabilidade. Para poder subir no palanque e dizer que as contas estavam rígidas, como fez com relação à Petrobras, que negou os fatos até quando não era mais possível negar. Pois bem, veio a Lei 10.028, criou este capítulo no Código Penal dos crimes contra as finanças, que foi o que deu ensejo à representação feita pelo professor Miguel. Ao mesmo tempo, esta lei, ela alterou a 1079/50, que já penalizava como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento, mas para detalhar essas lesões. Então, esta lei que tem natureza político-penal, porque é a que prevê a penalidade do impeachment, trouxe os artigos 10, 11 e 12 para a Lei Complementar 101/2000, que descreve direitinho o que a nossa presidente fez. Tomar empréstimo vedado de instituição controlada, não cancelar esses empréstimos, não pagar os empréstimos que já tinham sido feitos, abrir crédito não autorizado. Essa questão dos créditos não autorizados tem reflexo claro na Constituição Federal, no artigo 167, inclusive. Está até fora do capítulo. É tão forte isso que está no 167. Pois bem, algo que é muito importante que fique delineado. O artigo 36, então é importante ter esse quadro na cabeça. Tem a Constituição Federal, no artigo 85 e o 167. O 167 trata dos decretos não autorizados. O 85 proíbe, né? Prevê como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento e a improbidade. Aí, depois do 85, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, a 101/2000, que nos artigos 36 e 38 trata claramente do que nós estamos falando. Aí vem o Código Penal, que tem a representação lá com a Procuradoria-Geral, e tem a Lei 1079/50, que é disso aqui que a gente está falando. Se os senhores lerem o artigo 36 e o artigo 38, você vai ficar com dor no braço do deputado. O artigo 36 e o artigo 38